Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre outliers. Outlier é qualquer ponto de dados que seja muito diferente dos outros pontos de dados num conjunto de dados específico. A gente tem aqui um exemplo, um gráfico, em que a gente tem essas bolinhas verdes que representam pontos de dados e a gente pode ver aqui que elas estão bem perto uma das outras. Só que a gente tem também essas duas bolinhas vermelhas que também representam pontos de dados, que elas estão mais distantes. Então, em relação ao padrão dos dados, elas estão bem diferentes, bem discrepantes. Um outlier, ele pode ser artificial, isto é, ele é devido a um erro de processamento, a um erro de cálculo, a um erro de imputação de dados feita de forma errada. E a gente tem aqui alguns exemplos. A gente encontra a idade, que logo de cara a gente vê que é um outlier, uma idade de 257. Não existe, a gente sabe que não existe nenhuma pessoa que tenha a idade de 257 anos. A gente tem um valor de imóvel, um outro exemplo de um erro que pode acontecer e provocar um outlier seria um valor de imóvel 5 milhões de reais. Mas por que eu estou dizendo que pode ser um erro? Porque a gente pode ter a situação específica de uma imobiliária que ela negocie imóveis cujo padrão é de 300 mil a 500 mil reais. E a gente encontra um imóvel com valor de 5 milhões de reais. Então, a gente vê que é um outlier porque esse valor de 5 milhões de reais ele está bem diferente, bem fora do padrão do que todos os outros imóveis negociados por essa imobiliária específica. E a gente tem um outro exemplo de outlier. A gente tem vários exemplos de outliers que pode acontecer, exemplos reais de outliers na vida real. E um outlier seria de quantidade de horas trabalhadas. A gente tem uma empresa e que o padrão de horas trabalhadas dos funcionários por dia é de 8 horas, 10 horas. E a gente encontrou um funcionário que está com uma quantidade de horas de 16 horas. Então essa quantidade de 16 horas é bem discrepante em relação ao padrão dos funcionários da empresa. O outlier artificial, que é um outlier devido a um erro, ele tem tipos de erros que podem provocar esse outlier. Um erro intencional, quando um dado é imputado erroneamente. A gente tem um exemplo, voltando a falar sobre horas trabalhadas, de um exemplo de uma empresa. A gente tem um funcionário de uma empresa que informou uma quantidade maior de horas trabalhadas. E ele informar essa quantidade errada fez com que o seu total de horas ficasse muito diferente em relação aos demais funcionários da empresa. Então, foi um tipo de erro intencional que provocou esse outlier. A gente pode ter um erro ao processar os dados. Então, a gente fez o processamento dos dados e, por conta disso, criou um outlier. Um exemplo pode ser o cálculo da idade, de 257 aqui, que identifica um outlier. A gente pode ter tido um algoritmo lá para calcular a idade com base na data de nascimento, devido a um erro, calculou a idade de 257 anos. Então foi um erro ao processar os dados. Um erro de medida, que são os mais comuns, são instrumentos danificados ou usados de forma incorreta, que são fontes constantes de outliers. Erro na entrada de dados, pode ser erro de digitação ou de coleta de informações. Ou mesmo erro de amostragem. A gente vai calcular, por exemplo, numa escola, quer calcular as médias da nota de matemática. A gente sabe que as médias das notas de matemática geralmente são baixas. Mas a gente viu que nessa amostragem, erroneamente foram incluídas notas da disciplina de História. Então isso ocasionou o outlier. E o outlier, ele pode ser artificial devido a um erro, mas pode ser também um outlier natural. E a gente também tem muitos exemplos aí muitos exemplos de outliers naturais. Cartão de crédito, você possivelmente já aconteceu com você, ou você já conheceu alguém que teve uma compra negada ao fazer uma compra de cartão de crédito. O que aconteceu nesse caso? Foi identificado um outlier e que de repente o sistema identificou um padrão de compra diferente do que você é acostumado a comprar. De repente uma pessoa foi comprar ração, foi numa loja de pet shop, e a pessoa nunca tinha feito compra numa pet shop antes.
Então o sistema identificou esse outlier, essa diferença, e negou a compra, recusou a operação de venda. Então isso é um outlier natural, que foi um dado que foi buscado corretamente, não houve nenhum erro em buscar esse dado, mas que identificou uma operação fora do padrão do que um determinado cliente do cartão de crédito é acostumado a comprar. Novamente falando do valor do imóvel, a gente pode ter outra situação específica em que o valor do imóvel de 5 milhões de reais, ele pode ser um outlier, pode ser ter um valor que é diferente do padrão, mas que foi algum motivo específico que fez com que houvesse essa operação de venda de um imóvel de 5 milhões de reais. De repente, por algum motivo, a imobiliária conseguiu realizar a venda de um imóvel que fosse diferente do padrão de venda dessa imobiliária. Então não houve nenhum erro aí. Foi um outlier, mas teve um motivo específico. Há uma explicação possível para isso. E aqui a quantidade de horas trabalhadas, 16 horas novamente. A gente pode ter um outlier dessa situação de quantidade de horas bem discrepante em relação de um funcionário, essa quantidade ser bem diferente em relação aos demais, mas isso pode ter um motivo específico, não foi um erro. Foi porque o funcionário é um funcionário da manutenção e que ocorreu um problema e o funcionário precisou trabalhar 16 horas. Então esse é um outlier, mas é um outlier natural, que não foi um erro, não foi uma imputação errada, não foi nada errado, simplesmente aconteceu. Então, um outlier natural, ele não representa um problema nos dados, não é um erro nos dados. Eles podem explicar uma particularidade até então despercebida ou algo que queremos mesmo encontrar. Por exemplo, num cartão de crédito, a gente quer o sistema para detectar fraude, ele quer mesmo encontrar fraude, quer mesmo encontrar operações de venda no cartão de crédito que sejam fora do padrão, justamente para identificar fraude no cartão de crédito. Se alguém roubou o cartão de crédito, se alguém teve um cartão de crédito que foi roubado, que foi furtado, é justamente um sistema para identificar essa operação fora do padrão e recusar a operação de venda do cartão de crédito e avisar o dono do cartão de crédito que tem uma venda aqui que foi recusada porque foi feita uma operação bem diferente do padrão que você faz. Isso também é muito utilizado para fraude bancária. A gente tem operações de depósitos em conta corrente que pode ter um valor bem diferente do que é acostumado a ter, do que é o padrão de um cliente específico. Foi feito um depósito de 100 mil reais de um cliente que nunca teve esse valor de depósito feito na conta. Então essa fraude pode se representar uma fraude bancária, que é justamente a intenção do sistema desenvolvido para detectar fraude, teve a intenção de encontrar o outlier. Então o outlier ele não representa um problema nesse caso, é justamente o que a gente está buscando. E a quantidade de horas trabalhadas, a gente não... ele pode explicar uma particularidade até então despercebida. A gente não sabia que determinado funcionário trabalhou 16 horas, uma quantidade de horas diferente, bem diferente em relação aos demais, mas a gente ficou sabendo que ele trabalhou 16 horas porque teve uma manutenção necessária na empresa. Então o outlier simplesmente está explicando uma situação pontual dentro daqueles dados. Então, o outlier ele tem as causas e as consequências. As causas seriam o outlier artificial, ser um erro, ou um outlier natural, que justamente a gente pode estar buscando esse outlier, como eu já mencionei, numa operação de cartão de crédito, que é fora do padrão, para detectar fraude. E um outlier, eles têm as consequências. A gente descobriu o outlier, a gente precisa saber o que fazer em relação a isso. A gente pode tratar o outlier, a gente descobriu lá a idade 257, a gente pode corrigir aquele registro, a gente pode obter essa informação, qual é a real e qual a idade correta desse cliente, desse registro. É 25, então a gente corrige lá de 257 para 25. A gente pode descartar o outlier.
A gente tem uma base de dados grande, um volume de dados grande, a gente descobriu esse outlier específico, a gente pode descartar que ele não vai ter consequência na análise de dados que a gente vai fazer. A gente pode simplesmente tomar conhecimento sobre o que o outlier indica. No caso do exemplo das horas trabalhadas, a gente identificou que 16 horas de um funcionário específico, bem diferente dos demais funcionários da empresa, indica que ele precisou fazer uma manutenção e que isso fez com que ele trabalhasse 16 horas. Então o outlier explicou uma situação. E a gente pode tomar uma decisão com esse outlier que a gente obteve. Num sistema de detecção de fraude, a gente vai negar uma operação de venda, vai recusar uma operação de venda no cartão de crédito, por exemplo. A gente identificou uma operação fora do padrão, o sistema vai tomar uma decisão. A decisão é negar a venda do cartão de crédito, por exemplo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e siga a nossa página no Instagram, Otimizando Dados.